Prezados irmãos, irmãs, nossos amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todos bem-vindos e bem-vindas à nossa série Você crê na Bíblia? Nós vamos nos falar nesta oportunidade, vamos aprender juntos aqui a respeito dos resultados da grande batalha. Nós vimos que no início, quando houve a queda, a entrada, o início do pecado no mundo, iniciou-se uma grande batalha na mente humana. A maior batalha jamais pelejada aqui na Terra. Nós poderíamos pensar em grandes batalhas de mortes sangrentas que houve no decorrer da humanidade. Até aqui. Não tenha dúvida que a maior batalha jamais pelejada, mesmo que você possa não ver sangue correndo, né? Mas a maior batalha, a batalha jamais pelejada, ocorre aqui. Na minha mente, na sua mente, na nossa mente. E esta é a batalha mais perigosa que existe. Porque não é a batalha que mata fisicamente. É a batalha que mata o espiritual. É a batalha que ataca a minha alma, a sua alma, a nossa alma. Essa é a batalha mais perigosa. É aquela batalha que não está restrita a mandar este corpo que foi feito do pó para o pó novamente. Porque isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, seja por uma doença não curada, divinamente curada através do atributo de Deus de curador, porque Ele é curador, Ele nos cura quando estamos enfermos, doentes, se nós tivermos fé. Se nós o buscarmos com fé. Mas nós também podemos não ser curados. Então, seja por uma doença, ou seja por o findar dos dias, está bem, com saúde, e finda-se o dia, terminou o tempo determinado por Deus. A Bíblia diz, para tudo há um tempo determinado. Então, nós podemos estar bem, com saúde, em perfeita saúde, perfeitas condições físicas, mas terminou o nosso tempo. Nós paramos de respirar e, então, este corpo físico volta ao pó, como já vimos anteriormente, o porquê isso acontece. Mas dentro de nós há uma alma. E se a nossa alma está bem alicerçada, se nós estamos vencendo por Cristo a batalha, a grande batalha, se a nossa alma está salva, este corpo vai para a terra, mas a nossa alma vai para o descanso. E o tempo todo, enquanto estamos respirando com fôlego de vida, respirando no nosso dia a dia, como já vimos anteriormente, nós estamos vivendo nesta grande batalha. Agora é importante nós lembrarmos e termos isto muito claro na nossa mente, dos atributos de Deus, conforme já falamos anteriormente, do atributo Salvador. Deus, Salvador, atributo de salvação. O que é a salvação? É a libertação, é a força, é o vigor espiritual que Deus nos dá para nós vencermos o pecado e vencermos a morte. Qual morte? A morte espiritual, a verdadeira morte. A morte pela qual Jesus veio para vencer, para nos resgatar. Então Jesus morreu, Jesus foi sepultado e a sua alma foi lá no Hades, onde estavam almas de todos aqueles que haviam crido no seu evangelho, na sua mensagem de remissão dos pecados, que estavam sob o sangue do Cordeiro, e eles estavam lá aguardando o sacrifício perfeito. Porque nós vimos que a promessa, todos os mensageiros que vieram, todas as mensagens que vieram através dos mensageiros antes de Jesus,
e nós lembramos que isso é muito importante, que deveria ser gravado na nossa mente, as mensagens vindas até então apontavam Jesus. E por que apontavam Jesus? Para que eles tivessem uma fé pura e seguro de que quando Jesus, o sacrifício perfeito, o remidor, o Messias viesse, as suas almas seriam resgatadas. Eles não ficariam sob aquele sacrifício de cordeiro, mas eles estariam debaixo do sacrifício perfeito. E eles seriam resgatados do pecado original. E foi o que aconteceu quando Jesus morreu. Então a sua alma desceu lá no Hades, onde estava a alma daqueles que estavam sob o sangue de cordeiro. E ele, quando ressuscitou, levou com ele todas as almas que estavam ali, debaixo do sacrifício de cordeiro. E ele lavou os seus pecados com o seu sangue, sangue inocente, gerado sem nenhuma mistura, sem nenhuma participação humana. Sem nenhuma participação humana. Jesus foi totalmente gerado pelo Espírito, por Deus. Foi uma criação completa do Espírito Santo, no ventre de Maria. Maria foi a incubadora. Ela incubou, ela foi a incubadora, ela guardou ali dentro do seu ventre. Deus precisava de um ventre humano para que houvesse a geração de um ser humano. Então, Deus colocou dentro do ventre de Maria um óvulo completo, completinho, e ali foi crescendo esse óvulo e tornou-se o corpo chamado Jesus. Dentro deste corpo habitou o Espírito Santo. Mas no decorrer desta série você vai poder compreender melhor isso. O que nós desejamos é que você guarde isso, né? Que o sacrifício perfeito foi feito quando Jesus veio. E ele resgatou. Então ele é a promessa de salvação para todos aqueles que vieram antes dele e para nós que viemos depois dele. Ele é o sacrifício perfeito. Agora, a batalha sempre existiu. E a batalha vai permanecer existindo. Mas Deus cuida dos seus. Então, ele nos dá, segundo Jeremias capítulo 3 e o versículo 15, ele, Deus, nos dá pastores segundo o seu coração. Não é? Ele dá segundo o coração dele, inspirados por ele, os quais vos alimentarão com ciência e inteligência. Mas ciência e inteligência, prezados irmãos e irmãs, dele. Ciência de Deus, ciência divina, inteligência divina, que nós chamamos de discernimento. É a inteligência dada por Deus, não aquela inteligência que Adão teve, de criar aquela capa para colocar por cima dele. Por isso que dissemos, ali iniciou-se a primeira religião, um credo. Algo que alguém pensou com a sua mente humana, com uma inspiração humana, com um sentimento humano, misturado com a palavra de Deus, e criou ali uma religião. Não. Deus se encarrega de Ele próprio nos enviar o seu Evangelho. E o que aconteceu, então, com a maioria, a partir desta batalha? Né? O que aconteceu a partir desse Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, que é um Evangelho misturado, o Evangelho das organizações religiosas, onde mistura a palavra de Deus, mas que usa a palavra de Deus, mas que tira algo, que acrescenta algo, não é? Aquele mesmo argumento. Não, de fato a Bíblia diz isso, mas nós precisamos compreender que a Bíblia está um pouco desatualizada e nós precisamos atualizá-la. Então, aqui diz isso, mas quer dizer isso. A Bíblia diz que isso é pecado, mas na verdade não é. Foi pecado, hoje não é mais. Então, são esses tipos de argumento que faz com que haja esse evangelho misturado. E qual é o resultado disso? A Bíblia nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18,
o que acontece com esse evangelho misturado? Qual que é o resultado disso? Deixar a palavra de Deus de lado e misturar a palavra de Deus, deixar a palavra pura, inadulterada, sem mistura, e misturar a palavra de Deus com outras coisas. Qual é o resultado? O resultado é que faz frequentadores de igreja, que crescem, que não crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas cresce na condição, no conhecimento humano. Então, o que acontece? Qual é o evangelho que nós vemos hoje? Qual é a situação atual hoje? É o evangelho que prega nos extremos, né? Um evangelho que traz um dogma, um credo seco, rígido, uma doutrina seca, uma doutrina rígida, mas tudo baseado em pensamentos humanos. Ou então, em outro extremo, um evangelho emocional, sensacional, que mexe com a emoção das pessoas, mas se nós vamos analisar um e outro, eles não condizem com a palavra de Deus. Tem algo ali que não combina com a palavra de Deus. É, portanto, uma pregação intelectual moderna. É algo criado pelo homem e algo que torna a palavra de Deus sem efeito. Aquele que ouve não se sente alimentada. Muitos se conformam e ficam bem nesse tipo de religião, com esse tipo de evangelho. E nós hoje não estamos falando com esse que está se sentindo bem com esse evangelho, com as religiões modernas. Não, nós estamos falando com aquele que está se alimentando com esse tipo de evangelho, que está num extremo ou no outro, e está sentindo que a sua alma está vazia, não está sendo alimentada, que está ainda com fome e com sede de justiça, que está procurando por algo que de fato alimente a sua alma, que é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. Né? Então esse evangelho moderno, ele leva as pessoas a acreditar que a Bíblia chama de pecado, mas não é mais pecado, é como nós dissemos anteriormente. E não se admire, prezados irmãos e irmãs, em Apocalipse 3, versículos 14 até o 22, Jesus descreveu a igreja dos últimos dias, usando essas palavras: tu és miserável, pobre, cego, nu e não sabes. Então muitos estão ouvindo, recebendo esse tipo de alimento, esse tipo de evangelho e se sentem bem. Estão sendo enganados pela serpente, pelo evangelho da serpente, e estão bem, não sabem. Então, é um evangelho que não clama contra o pecado. É um evangelho que, segundo Isaías capítulo 5, versículo 20, chama o mal de bem, o bem de mal, coloca por trevas. Estão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e não sabem disso. E, infelizmente, essa é a maioria do que existe hoje. Mas não é diferente do que aconteceu no decorrer das eras. A maioria sempre esteve apenas interessado nos benefícios de Jesus. Interessados no evangelho de Jesus, sim, mas era o evangelho da multidão. O evangelho que queria bênçãos. Não era o evangelho que os discípulos seguiam, que eles sentavam ali e Jesus, para aquela minoria, explicava as parábolas e ensinava a grandeza, ensinava o caminho da salvação. A maioria desejava apenas a multiplicação dos pães, desejava apenas ser curado, e é isso que é o evangelho moderno hoje. Deseja prosperidade, deseja apenas bênçãos. E aqueles que estão contentes com esse evangelho, o que podemos fazer? O que Deus pode fazer por eles? Nada. Eles escolheram ficar com esse evangelho, com o evangelho da serpente. Agora, pode que lá no meio destes que aceitam o evangelho da serpente, tem alguns que não estão contentes, que estão vendo que as coisas não estão indo bem, que está com fome e sede de justiça. Então, para este, Deus tem a opção de estes escolherem
vir para o caminho da salvação completa. Uma salvação que nos ajuda a vencer o mundo. Uma libertação do pecado, uma libertação da morte. Agora, concluindo aqui o nosso pensamento a respeito de evangelho moderno, Jesus, em João 8, capítulo 31 e 32, ele diz, então, está registrado, então disse Jesus aos judeus que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que permanecer na palavra dele. E se permanecermos na sua palavra e deixarmos de ser multidão, desejando apenas as bênçãos de Deus, e nos aproximarmos da sua palavra pura, sem nenhuma mistura, nós passaremos a conhecer palavras de Jesus, a verdade. E a verdade vos libertará. Então, para nós nos sermos verdadeiramente salvos, e estamos vendo aqui Jesus falando a respeito disso, nós temos que deixar de lado esse evangelho moderno e vir para o evangelho que prega a salvação. Voltar a nossa fé à fé dos discípulos. Né? Deixar fora esse evangelho moderno que levam as pessoas a ser igual ao mundo, a agir igual ao mundo, a reagir do mesmo jeito do mundo, a ir-se, a vestir-se, a apaixonar-se, a defender as mesmas coisas que o mundo defende, a não ser diferente, a não ser sal da terra, como o próprio Jesus disse. Jesus disse que os discípulos seriam sal da terra, e ele próprio diz, como é que o sal pode provocar sede se ele é insípido? Ou seja, como é que pode um cristão desejar despertar no outro o desejo pelo evangelho se ele age como todos, como o mundo? E age assim aquele que recebeu o evangelho da serpente, que segue o evangelho da serpente. Mas Deus é misericordioso. E Deus tem hoje e nos ensina hoje como sermos cristãos verdadeiros. Então aí vem a pergunta. Cristãos verdadeiros, no meio desse mundo de tanta confusão religiosa, existe? A Bíblia diz que sim. Vamos ver quem são, como é que eles agem? No próximo vídeo nós vamos falar a respeito disso. Fique conosco, dê continuidade no acompanhamento desse estudo. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, inscreva-se para que nós possamos, para que você possa receber as notificações das nossas postagens. Ficamos por aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo. Até breve.